Todo mundo acha que o Homem-Aranha do Tobey Maguire é o melhor e mais forte, mas a verdade é que se houvesse um filme sobre o tema, ele não tancaria o Sexteto Sinistro. E eu vou te provar isso agora. Quando falamos em Homem-Aranha, não tem como o Tobey Maguire ficar de fora da conversa. Ele foi o primeiro, o original, o cara que fez uma geração acreditar que um filme sobre o Teioso, com todo o peso dramático que lhe é demandado, é sim possível. E sim, ele é o meu favorito. E acredito que o de muita gente que deve estar assistindo. E é curioso porque até hoje, mesmo com os filmes do Andrew Garfield e do Tom Holland, o Tobey ainda tem esse peso de lenda, né? Muita gente jura que ele é o mais forte, o mais resistente dos três. Mas será que essa ideia vem da real força física dele? Ou da forma como a gente se sentia vendo ele lutar? Se tem uma coisa que todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, é que a nostalgia é absolutamente poderosa. Ela faz a gente confundir emoção com fato, lembrança com lógica. E é justamente por isso que eu quis revisitar essa discussão, não para desmerecer o Tobey, mas para entender de onde vem essa percepção de invencibilidade dele. Porque se a gente olhar com calma, dá pra perceber que o Tobey, por mais icônico que seja, nunca enfrentou algo tão coordenado, tão destrutivo e tão caótico quanto o Sexteto Sinistro. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Para entender o que o Tobey enfrentaria, a gente precisa voltar às origens do Sexteto Sinistro. O grupo foi criado em 1964 na revista The Amazing Spider-Man Annual, número 1, pelo próprio Stan Lee junto com Steve Ditko, ou seja, os próprios pais do Homem-Aranha. A ideia era simples, mas genial para a época. Reunir 6 dos maiores vilões que o Aranha já tinha derrotado individualmente e colocá-los juntos para acabar de vez com ele. Só que, ironicamente, foi exatamente essa união que se tornou a fraqueza deles. O plano era caótico, egos explodiam, ninguém seguia estratégia, mesmo com o Otto tentando agir como um líder. O resultado, o Aranha sozinho virava o jogo. O Sexteto era poderoso, mas era burro. Cada um atacava por conta própria, sem coordenação. E isso tornava tudo previsível. A real é que o nosso querido Homem-Aranha sempre deu um pau neles. Usava inteligência, agilidade e improviso para derrotar monstros muito mais fortes do que ele. E é por isso que no terceiro filme do Tom Holland, a quantidade de Homens-Aranha é questionada, né? Um só já daria conta do recado. 3 é putaria, pô. 3 é pra botar os caras pra mamar de maneira histórica. Mas essa é justamente a graça do personagem, né? Ele é tão overpower que o roteiro precisa colocar obstáculos morais pra equilibrar o jogo. No caso desse filme, o objetivo era salvar os vilões, né? E não derrotá-los. Porque aparentemente, o Homem-Aranha não mata. These hunters! Do you think this suit is bulletproof? Now is not the time to find out! So, you're all going to jail. Where are you coming from? Some sort of pussy agency? Man, if we can overload the machine and cool it should shut down. Mas e se o cenário fosse outro? E se, em vez de 6 egos inflados competindo entre si, a gente tivesse 6 criminosos profissionais, frios, organizados, gente que vive pra matar e não pra provar um ponto. Tudo coordenado por uma mente genial e criminosa. Aí o papo muda completamente. Foi por isso que, pro Sexteto Sinistro que eu quero formar aqui, eu deixei de fora algumas figuras clássicas do universo do Sam Raimi, como o Lagarto e o Venom. Não porque não sejam poderosos, mas porque eles são instáveis e irracionais. Principalmente porque eles representam o arquétipo do vilão corrompido, né? No caso do Dr. Connors, ele vira um lagarto descontrolado, e no caso do Eddie Brock, ele vira isso daqui. Seja lá o que isso for. I like being bad. Incrível como nunca conseguiram adaptar esse personagem tão foda direito, né? It makes me happy. Em vez disso, o time que eu imaginei é formado por mentes criminosas. Caras que, na teoria, sabem o que estão fazendo. Um grupo que não vai atacar em fila, nem se distrair com orgulho. Um grupo que, apesar de ainda conter vilões burros, entende que para derrubar o Homem-Aranha não basta força, é preciso estratégia. Uma estratégia arquitetada por uma mente genial e nefasta, com um único objetivo: se vingar do Homem-Aranha. É exatamente aí que o nosso querido Tobey
estaria lascado. Para criar essa minha fanfic, eu me baseei em uma das melhores representações do grupo numa mídia, o Sexteto Sinistro do jogo da Insomniac. Vamos aos nomes. Dr. Octopus, interpretado por Alfred Molina. Função: a mente que coordena o grupo. Abutre, interpretado por John Malkovich, aquele mesmo do filme que nunca aconteceu. Função: força aérea e vigilância. Mistério, interpretado por Jake Gyllenhaal. Eu resolvi não escolher o Bruce Campbell porque aquilo era uma piada pro quarto filme, né, cara? Função: manipulação mental e ilusão. Electro, interpretado por Jamie Foxx. Função: força letal e imprevisibilidade. Rhino, interpretado por Paul Giamatti. Função: força bruta. E por fim, Escorpião, interpretado pelo nosso querido Michael Mandel, o Vaz. Função: ataque furtivo com veneno. 6 criminosos da pior estirpe, escalados para uma única empreitada. 6 mentes que, sob o comando certo, poderiam fazer o impossível: derrotar o Homem-Aranha. Mas por que o Tobey perderia? A resposta já tá no terceiro filme do Sam Raimi. Aquela luta final, Venom e Homem-Aranha contra ele, é o retrato perfeito de um herói no limite. O Peter apanha, é cercado, tá completamente acabado e só não morre porque o Harry aparece pra salvar ele. Sem o Harry, ele teria sido morto ali mesmo. E dá pra argumentar, tá? O Venom é um inimigo muito mais poderoso do que boa parte do Sexteto Sinistro. Mas poder sozinho não ganha essa guerra. O que muda tudo aqui é a coordenação. No terceiro filme, o Tobey enfrentou 2 vilões e quase foi pro saco. Agora imagina 6 criminosos frios, estratégicos, com uma mente genial por trás. O Otto planejando cada passo. Não é uma briga, é uma caçada, é uma execução. A cena que eu imagino é bem parecida com a fuga da balsa que acontece no jogo. Não nos atrapalhe. Ele perderia, mas não porque é fraco, e sim porque já não é o mesmo garoto. O tempo passou, o corpo não reage como antes. E bom, a vida nunca foi tão generosa com o Peter Parker. Quer dizer, para alguns Peters ela foi, né? Cada perda, cada escolha errada, cada vez que ele teve que abrir mão de algo para salvar alguém, tudo isso cobra um preço. E o silêncio que viria depois disso seria pesado. Um herói vencido pelo próprio cansaço, pela solidão e pelo peso de carregar o mundo nas costas por tempo demais. Peter, eu sei que as coisas estão complicadas ultimamente. Eu sinto muito por isso. Eu entendo como se sente. Desde que era um garotinho, você passou por tantas coisas mal resolvidas. Bom, tá aqui um conselho de um velho. Essas coisas direcionam a nossa vida. Elas fazem de nós quem somos. E se alguém está destinado à grandeza, é você, filho. Você deve ao mundo seus dons. Só precisa descobrir como usá-los. E saiba que onde quer que eles o levem, estaremos sempre aqui. Então volta para casa, Peter. Você é meu herói e eu te amo. Peter Parker sempre teve uma maldição disfarçada de virtude. Ele nunca desiste. Mesmo caído, mesmo ensanguentado, mesmo quando tudo parece perdido, ele levanta. Porque para ele não é só sobre vencer uma luta,
É sobre cumprir o que ele acredita ser seu dever. A promessa que ele fez a si mesmo no dia em que tudo começou. Proteger quem não pode se proteger. E é aí que o jogo vira. O Peter entende que não pode enfrentar os 6 ao mesmo tempo. Então ele faz o que sempre fez de melhor. Ele usa a cabeça. A conclusão dessa história pra mim também seria semelhante ao que acontece no jogo. Dividir pra conquistar. Ele primeiro separa Electro e Abutre para enfrentá-los em uma luta absolutamente épica, que se fosse feita no cinema hoje em dia, o nego iria vibrar alto de tão foda. A luta seria aérea e cheia de efeitos de raio, onde Peter venceria por pura habilidade com as teias, algo que a Insomniac fez muito bem no jogo. Ele derrota os dois, já revigorado, e passa pro próximo grupo, que no caso seriam Rhino e Escorpião, em uma luta mais bruta, mais truculenta e bem mais pé no chão. Aqui Peter basicamente vence pela inteligência e uso do ambiente ao seu favor. Como são dois vilões limitados intelectualmente, isso não seria um desafio tão complicado pro Tommy. Ele só precisaria ser rápido. Talvez com a idade isso ficasse defasado, mas ele dá conta. Depois de botar os dois imbecis pra apanhar igual condenados, faltam dois, que ele enfrentaria de um por um. Mistério seria um desafio mental, um pouco parecido com o que acontece com Martin Lee no jogo. Peter sofreria com alucinações que poderiam explorar todos os seus medos, mágoas e rancores, mas dessa vez com ilusões que têm um peso significativo pro personagem. Mistério joga sujo, ele mostra imagens da Tia May e da Mary Jane mortas, mas Peter venceria essa batalha mental se lembrando dos ensinamentos do Tio Ben. Bem parecido com o que acontece na animação do espetacular Homem-Aranha, quando ele se livra do simbionte. Ninguém vai negar o grande trabalho que fizemos. Mas como nos retribuíram? Não temos dinheiro, nem garotas, nem amigos de verdade. Nada a não ser nós dois. Nisso eu discordo. O Tio Ben tá certo. Ele é mais forte do que pensa. E aí, mancha de lama? Vamos dançar? Após derrotar e prender o Mistério, Peter se ateria a enfrentar o seu antigo mentor, Otto Octavius. Como eu pensei em uma cena entre o Tobey Maguire e o Alfred Molina, essa luta seria bem emocional, justamente pela ligação que os dois um dia tiveram. E não me venha questionar como que o Otto reviveria. Nem tudo precisa fazer sentido pra ser divertido, tá? A batalha entre os dois é emocionantemente foda. Dois homens quebrados, duas mentes geniais, dois lados de uma mesma tragédia. E dessa vez o Peter vence, não por ser o mais jovem, o mais forte ou o mais rápido, mas porque ele sempre foi o que aguenta mais. Porque quando todo mundo já teria desistido, ele continua lutando. Ao vencer o Dr. Octopus, ele consagraria a sua maior virtude, não desistir jamais. No fim, é isso que define o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Ele pode até cair, mas ele sempre levanta, pois ele sempre terá uma responsabilidade a cumprir. Ele sempre terá um propósito sólido. E aí, concorda que o Tobey também não tancaria o Sexteto Sinistro de primeira? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa fic que eu criei. E não esqueçam de se inscrever. Me ajudem a chegar em 1000 inscritos. Muito obrigado por terem assistido. Você está no Estação 909 e a gente se vê no próximo vídeo.